Então, quer dizer, eu terei que... Eu vou tentar ser um pouco explicativo no início, e, na medida do possível, eu posso me desvencilhar desse lado explicativo e tentar, aliás, porque vai ser também uma espécie de flashback, né? E tentar depois me liberar, né, de certas amarras. Então, dentro do lado propriamente explicativo, eu teria de dizer que eu realmente tenho um contato visual, tenho um contato pessoal e surge uma grande admiração, não é, por esse período, no momento em que, depois de praticamente 10 anos, eu piso no Rio de Janeiro a convite da PUC para dar uns cursos na pós-graduação da PUC. O ano é 1972, eu dou 3 tipos de curso. Eu dou um primeiro curso que era sobre o meu interesse naquele momento, que era uma introdução a Jacques Derrida. O segundo curso era de uma forte experiência que eu tive em 1961, ao chegar à França, em plena Guerra da Argélia. E eu me dei conta do que era essa relação metrópole-colônia, que, no caso da formação do estudante brasileiro de minha geração, era completamente escamoteada. A gente estudava tudo menos o Brasil colônia. Quer dizer, nosso conhecimento do Brasil começava na independência, ou, melhor dito, começava na escola mineira, né? Na escola arcádica, né? E ia, evidentemente, até o início do modernismo. Eu falo de formação. E o terceiro curso que eu dei, possivelmente foi a primeira leitura no Brasil dos diversos manifestos de vanguarda europeus e brasileiros, porque tinha acabado de sair na editora Vozes o livro do Gilberto Mendonça Telles, que é a primeira vez em que esses manifestos estão reunidos. Portanto, resumindo isso, a minha atitude, nesse momento, é uma atitude de grande curiosidade intelectual. Portanto, o desbunde é produto de uma curiosidade intelectual sobre um objeto que me fascinava. Quer dizer, era a cultura brasileira naquele momento, que, na falta de outra palavra, eu chamaria de resistente, uma espécie de resistência à ditadura militar. Quer dizer, isso que me interessava. Mas eu não tinha noção sobre a forma dessa resistência. E aí eu volto a Passalto, de novo. Eu tenho uma formação francesa e essa ideia de resistência é uma situação, não é? É uma situação, obviamente, política, é uma situação, ao mesmo tempo, bélica, não é? Segunda Grande Guerra Mundial, a resistência francesa, o maquis. Quer dizer, eu gosto de cinema, se vocês quiserem, é o filme de Roberto Rossellini, Paisà, coisas desse gênero, né? O Roma Cidade Aberta, etc. Acrescentada de uma coisa que me interessava, então, profissionalmente, que era a questão da arte. O que é a arte da resistência durante a ditadura militar brasileira, instalada em 1964, que, aliás, hoje comemora mais um aniversário. Então, esse era o meu objetivo. E esse meu objetivo, portanto, era muito mais o de fazer perguntas do que propriamente entender o que estava acontecendo a partir de determinadas teorias que já estavam bem instaladas, ponhamos, na minha formação, entende? Ou no meu cérebro ou na minha cabeça.
E essas perguntas, então, me direcionaram para uma coisa para um detalhe que eu achei extremamente importante e que, óbvio, tendo alguma formação teatral, me interessava, que era uma espécie, hoje eu vou usar essa palavra, na época eu não usei, que é uma espécie de falta de decoro do artista no palco. Quer dizer, tradicionalmente, nas artes poéticas, né, desde Aristóteles, Horácio, e, sobretudo, no século XVII francês, né, Bienséance, o decoro era importantíssimo no palco, né? Era aquilo que era narrado, aquilo que nunca era mostrado. Quer dizer, um assassinato não era mostrado, uma cena inconveniente não era mostrado. E me fascinou exatamente isso. E, na falta de uma palavra, eu tentei unir duas coisas, que era a falta de decoro a uma situação que eu tinha conhecido muito clara nos Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos relativamente atuante, eu estou em um ambiente universitário, eu não sou estudante, eu sou professor, tenho colegas professores, viajo bastante, participo de simpósios, etc., etc., que seria essa, também uma palavra que eu vou usar hoje, não usei na época, uma espécie de ressemantização do sujeito. Quer dizer, o sujeito, em um determinado momento, tem necessidade de se ressemantizar, né? De dar um outro significado à sua própria vida. Quer dizer, e eu achei que, como unindo esse processo, né, de dar outro significado, que na época havia uma expressão bastante comum, né, e que eu generalizo, que é o sair do armário, né? Quer dizer, de forma maneira, é você dar um outro significado à sua própria vida. E esse outro significado à sua própria vida não significa apenas você mudar nisso ou naquilo, o corte de penteado, a roupa que veste, o salário que você passa a ter, etc. Ele é comportamental. E é comportamental e, ao mesmo tempo, pouco convencional. Quer dizer, e daí, então, eu cheguei a essa palavra desbunde. Quer dizer, que não é eu cheguei a essa palavra, de novo. Eu, investigando, fazendo perguntas, eu descobri que havia uma palavra que explicitava bastante bem o objeto da minha pergunta. Qual era uma determinada característica da resistência artística na década de 70, portanto, logo depois do AI-5, né? Na arte que tinha sido, obviamente, que estava sendo feita por jovens. Eu não era mais jovem. Daí o fato que eu quis dizer, né, que eu não sou participante, eu sou muito mais um curioso, um observador, etc., e, ao mesmo tempo, pouco interessado em sobrepor minhas teorias, as teorias bem estabelecidas, em cima disso.